No Evangelho de João, João relata algumas instruções que Jesus deu antes de ser crucificado. E uma dessas instruções, ela é bem conhecida, né? Jesus fazendo ali uma adaptação da vida dos seus filhos, daqueles que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida, de pessoas que foram encontradas por ele faz uma adaptação ali da vida dessas pessoas nele. E ele faz essas comparações e paralelos usando uma videira. Então ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ou seja, o pai ali é o que cultiva, que cuida da raiz, que cuida da videira, e o filho ali está representado na figura da videira. E aí ele fala assim no verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então nós somos representados como essas varas, esses ramos. E esses ramos em Cristo Jesus precisam dar frutos. E esses frutos são pessoas? Não, nós não ganhamos pessoas para Jesus. É um engano dizer eu ganhei almas para Jesus, fulano ganhou almas para Jesus. Essas pessoas, elas são dele. Essas pessoas são encontradas por ele, essas pessoas são ressuscitadas por ele, e quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos aquele que fala, né, que verbaliza, que profetiza a palavra do Senhor. Mas nós não ganhamos pessoas para Jesus. Essas pessoas são do Senhor Jesus e ele as encontra e ele abre os olhos dessas pessoas. É aquilo que eu e você não pode fazer. O que nós podemos fazer é pregar o evangelho, que é o mandamento do Senhor. É que pela palavra essas pessoas tenham a abertura de seus olhos pelo poder da palavra que vem de Deus, né? Pelo poder do evangelho. Então ele diz, então dar frutos são frutos de arrependimento, frutos de vida. Ou seja, ele diz aqui no verso 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a limpeza da nossa vida, do nosso interior, e que às vezes reflete no exterior, muitas vezes, né? A pessoa ali, ela é limpa pela palavra e isso reflete muitas vezes no exterior dela. Isso vem pela palavra, pelo ouvir, pelo ler, pelo buscar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que limpa. Então ele falou assim, vós já estáis limpos. Então essa limpeza que é feita no ramo, ela é feita pela palavra de Deus. E esse ramo precisa dar frutos através dessa limpeza. É limpo para que dê mais frutos. E esses frutos quer dizer que tem a ver com você, com a sua pessoa, com o seu conhecimento de si mesmo e tudo aquilo que Deus coloca no seu coração através da sua palavra. Então ele diz assim no verso 4, estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estivereis em mim, assim vós, se não estivereis em mim. Ou seja, Cristo é que opera tudo em nós. Se nós não estivermos nele, nós nada podemos fazer. Não há obra, não há nenhuma eficiência em um ramo fora da videira. Um ramo fora da videira, ele seca. Um ramo na videira, ele dá frutos. Ou seja, Jesus faz esse paralelo, essa figura, usa essa figura de linguagem para dizer para mim e para você que até mesmo para você executar as suas boas obras, até mesmo para a sua vida e tudo que você tem, você necessita dele. Porque fora dele você não pode nada. Eu não posso nada fora dele. E aí ele continua assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Aqui Jesus faz um claro e nítido paralelo com a vida sem ele. A vida sem ele não é só como muitos acham, uma vida de fracasso, eu não tenho isso. Não, a vida sem Jesus é uma vida separada de Deus. É um ramo seco
pronto para ser queimado e lançado no fogo, pronto para seco e pronto para ser lançado no fogo, né? Então Jesus faz um claro paralelo aqui de eternidade, de vida, né? Para quem não crer na Bíblia, se atente a isso que Jesus está falando. Jesus é a reconciliação entre Deus e o homem. Jesus é a paz do homem para com Deus. Então, se você não recebe Jesus como filho de Deus, como Salvador e Senhor da sua vida, você está aqui dentro de um paralelo de um ramo que não dá frutos e que não está nele e que secará e será lançado no fogo. E aí ele continua: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Isso é muito confundido hoje em dia. As pessoas ficam pedindo coisas conforme isso aqui e coisas que não estão de acordo com a sua palavra. Ele é muito claro: se a minha palavra estiver em vocês, se vós estiveres em mim e as minhas palavras em você saberá orar e pedir a sua vontade e ela lhe será concedida, porque você está orando a palavra e Deus não nega a sua palavra, Deus não volta atrás na sua palavra, Deus é fiel à sua palavra, por isso lhe será concedido. Não é porque você sonhou, clicou na sua mente e você vai ter, e que não é isso que está escrito aqui. Está escrito: se você estiver nele e as suas palavras estiverem em você, pedireis o que quiseres e vos será feito. E aí ele fala: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei os meus discípulos. Ou seja, Deus é glorificado através dos frutos que você gera. Então não existe evangelho sem arrependimento, não existe evangelho sem frutos. Você não se arrepende para ser salvo, você é salvo e começa a dar frutos. Você está em Jesus e começa a dar frutos. Não são as suas obras que te salvam. Você não faz para ser salvo. Você foi salvo. Os seus olhos foram abertos e você começou a gerar frutos. E nesses frutos que você começou a gerar, o Pai é glorificado na sua vida. Deus é glorificado na sua vida com os frutos que você gera. E aí ele continua: nisto é glorificado meu Pai, e assim sereis os meus discípulos. Deus te chama para ser o seu discípulo, para aprender dele, para ser semelhante a ele, para andar nos caminhos dele. É para isso que ele te chama. E ele fala: e assim sereis os meus discípulos. É dessa forma que você é o meu discípulo. E aí ele continua falando: como o Pai me amou, também eu vos amei. E vós permanecei no meu amor. Permanecer no amor dele é permanecer na tua palavra. Tanto que ele vai dizer aqui, ó: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Então, este evangelho barateado, este evangelho, essa graça barateada que hoje em dia é vendida, e quando eu falo vendida, é vendida, literalmente vendida, ela não condiz com o evangelho da cruz. Ela não condiz com o evangelho falado pela boca de Cristo. Por isso você deve conhecer as Escrituras, você deve ler a Bíblia, você deve se encher e se limpar, como a própria palavra diz: o limpo continuará se limpando, o sujo continuará se sujando. E você é limpo pela palavra. E aí ele fala: se permaneceres no meu amor, se guardares, verso 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus se despiu da sua glória, Deus se despiu da sua glória e veio em carne e coabitou entre nós e viveu entre nós, andou entre nós, se despiu da sua glória para poder salvar o homem, para ser o sacrifício vivo, puro, santo e agradável, para salvar aqueles que o pertencem, aqueles que são dele. E aí Jesus diz aqui: Jesus ele foi obediente a Deus. Então a sua obediência consiste no amor para com Deus. Então a obediência à sua palavra consiste em amar a Deus. Não há outra forma
que Jesus relata, que a Bíblia relata, de amor a Deus, a não ser atrelado a uma obediência